Olá, eu sou o pastor Silvio Macri, pastor aposentado, membro da Primeira Igreja Batista de Itapiruna, e é de Itapiruna que eu estou falando agora, através desse canal do YouTube, para de alguma maneira ajudar meus amigos e irmãos em Cristo a transpor este deserto da pandemia. Quando estamos em isolamento social, estamos impedidos de nos comunicar de maneira pessoal. Portanto, esta é uma tentativa de amenizar essa situação. Então, temos trazido aqui mensagens da Palavra de Deus. Hoje, nossa mensagem tem como título Cabeças Cobertas e Olhos Fechados, título que foi tirado da própria passagem que vamos usar, que é Isaías, capítulo 29, versículos 9 a 24. Leamos a palavra de Deus. Diz assim: Continuem sendo tolos, se quiserem. Continuem cegos, se preferirem. E sem terem tomado vinho ou cerveja, fiquem bêbados e andem por aí tontos. Pois o Senhor Deus fez com que vocês caíssem num sono profundo. Ele cobriu as cabeças de vocês e fechou os seus olhos. As cabeças e os olhos são os profetas, que não veem as visões que Deus envia. Agora, para vocês, todas as visões são como se fossem uma mensagem escrita num livro fechado e lacrado. Se levarem o livro para alguém que sabe ler e pedirem que leia a mensagem, a pessoa dirá: não posso, o livro está lacrado. E se pedirem a alguém que não sabe ler, a pessoa dirá: não sei ler. O Senhor diz: esse povo ora a mim com a boca e me louva com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A religião que eles praticam não passa de doutrinas e ensinamentos humanos que eles só sabem repetir de cor. Por isso, mais uma vez vou deixar esse povo espantado com as coisas estranhas e terríveis que farei no meio dele. Com toda a sua sabedoria, os seus sábios não poderão explicá-las. E o conhecimento dos que são instruídos não adiantará nada. Ai dos que escondem os seus planos do Senhor, que fazem as suas maldades na escuridão e dizem: ninguém nos pode ver, ninguém sabe o que estamos fazendo. Vocês invertem as coisas como se o barro valesse mais do que o oleiro. O pote não vai dizer ao homem que o fez: você não me fez. Uma vasilha não dirá ao oleiro: você não sabe o que está fazendo. Daqui a pouco, as matas virgens vão virar jardins, e os jardins voltarão a ser mato. Naquele dia, os surdos ouvirão a mensagem que será lida no livro fechado e lacrado, e os cegos ficarão livres da escuridão e poderão ver. O Senhor dará alegria aos necessitados. O Santo de Israel fará com que os pobres fiquem alegres, pois Deus acabará com os que exploram o seu povo, os que zombam de Deus serão destruídos, e os que fazem planos para prejudicar os outros desaparecerão. Deus acabará com os que acusam os outros falsamente, acabará com os que procuram enganar os juízes e com os que, por meio de mentiras, conseguem que os inocentes sejam condenados. Portanto, o Senhor, que livrou Abraão de perigos, diz o seguinte a respeito do povo de Israel: o meu povo não ficará desiludido outra vez. Eles nunca mais sentirão vergonha, pois quando virem o que vou fazer no meio deles, confessarão que o meu nome é santo e reconhecerão que eu sou o Santo Deus de Israel e me temerão. Então os que perderam o juízo se tornarão sábios, e os que se revoltaram contra mim aceitarão os meus ensinos. Isaías era
um orador e escritor oriental, cujo estilo de se expressar era caracterizado, melhor dizendo, pelo uso de metáforas. Os oradores orientais, os mestres orientais, os escritores orientais usavam muitas metáforas. Haja vista a maneira de Jesus ensinar, que Jesus era também um oriental, né? Então, a metáfora sobre cabeças cobertas e olhos fechados é uma forma de mostrar os males que a infidelidade à palavra de Deus produz. Assim como na época de Isaías, também hoje temos os mesmos problemas. Pessoas que usam o nome de Deus, que falam em nome de Deus, mas que realmente não proferem, não pregam a palavra de Deus, não seguem a palavra de Deus, não ensinam o que está na palavra de Deus. Então, assim como Isaías usou no passado esta metáfora de cabeças cobertas e olhos fechados, ele diz aqui, as cabeças e os olhos são os profetas que não veem as visões que Deus envia. Hoje também temos a mesma dificuldade com os pregadores modernos. E de acordo com essa passagem aqui de Isaías, os péssimos resultados disso são os que nós vamos relacionar a seguir. Em primeiro lugar, a pregação falsa, a pregação que é baseada apenas em preceitos humanos, leva à cegueira. No verso 10, justamente o que fala sobre as cabeças cobertas, olhos fechados, ele, com essa metáfora, ele diz que os pregadores, os profetas, né, os videntes daquela época estavam como se as suas cabeças estivessem cobertas e os seus olhos estivessem vendados e eles realmente não pudessem ver as visões que Deus envia. Jesus disse no capítulo 23 de Mateus que os fariseus eram cegos. Ele disse isso 5 vezes. E os fariseus eram os mestres de religião da sua época. Eram considerados os maiores conhecedores da lei, os seguidores estritos da lei de Moisés. Mas Jesus os chama de cegos 5 vezes. 5 vezes. Porque eles eram considerados mestres por aqueles que também não queriam ver a palavra de Deus, não queriam ouvir a palavra de Deus. No mesmo livro de Isaías, no capítulo seguinte, Isaías fala de pessoas que não queriam ouvir a palavra de Deus. Ele diz assim, gente rebelde, pessoas mentirosas, que não querem ouvir a lei do Senhor. Eles pedem aos videntes que não tenham visões e dizem aos profetas, não nos anunciem a verdade, inventem coisas que nos agradem. Hoje em dia, o que nós vemos nos púlpitos das igrejas é uma pregação sem cruz, uma pregação que não fala da condição do homem no pecado, uma pregação que fala de coisas suaves e leves, uma pregação de bem-estar.
É isto que o povo quer ouvir. Então, essa pregação leva à cegueira espiritual. Olhos fechados, cabeças cobertas. Uma segunda consequência da infidelidade à palavra de Deus é que o ensino torna-se em ignorância. No verso 11 nós lemos isto: agora para vocês todas as visões são como se fossem uma mensagem escrita num livro fechado e lacrado. Se levarem o livro para alguém que sabe ler e pedirem que leia a mensagem, a pessoa dirá: não posso ler, o livro está lacrado. E se pedirem, isso no verso 12 já, se pedirem a alguém que não sabe ler, a pessoa dirá: não sei ler. Então, esta pregação errônea, infiel à palavra de Deus, ela torna-se em ignorância. O Senhor Jesus disse para os saduceus que vieram fazer uma pergunta capciosa a ele a respeito da ressurreição, e então Jesus diz para ele: vocês erram redondamente por não conhecer as Escrituras. O seu erro é não conhecer as Escrituras. O seu erro é não basear a sua fé na palavra de Deus. E então Jesus expõe o ridículo das questões que eles levantaram. Não é? Ele diz assim: vocês estão querendo justificar a sua oposição à ressurreição, mas vocês dizem que servem ao Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Ora, Deus é o Deus de vivos e não de mortos. Mas essa discussão não vem ao caso aqui, né? Jesus disse em outra passagem, não é? Em João 5,39, agora falando para os fariseus: vocês estudam as Escrituras, porque vocês querem buscar nelas a vida eterna, mas vocês, entretanto, não querem vir a mim. Estudam as Escrituras, mas não aceitam o Jesus das Escrituras. Hoje é o que se ouve muito nos púlpitos, né? Uma pregação que não fala do Jesus verdadeiro que a Bíblia apresenta, da verdadeira pessoa de Jesus, Filho de Deus. Outro resultado maléfico da infidelidade à palavra de Deus é que a adoração se transforma em falsidade. Isso está no verso 13. Esse é um versículo famoso que inclusive foi citado por Jesus em Mateus capítulo 15, versículos 8 e 9. Ele diz assim: o Senhor diz, esse povo ora a mim com a boca e me louva com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A religião que eles praticam não passa de doutrinas e ensinamentos humanos que eles só sabem repetir de cor. A circunstância em que Jesus citou essa passagem é justamente uma ocasião em que ele estava falando da falsidade dos seus ouvintes, dos fariseus, seus ouvintes, que eles diziam servir e conhecer ao Senhor, mas eles não cumpriam aquilo que o Senhor ensina nas suas Escrituras, que é praticar o amor, a justiça, o perdão e fazer o bem ao próximo. Não é? Enfim, coisas que a palavra de Deus exige de nós. Então, hoje em dia se vê muito, né? Aliás, tornou-se um bordão, um jargão comum falar em adoração e adoradores. Mas que tipo de adoração é essa? Que a pessoa vai lá no templo, numa grande aglomeração,
e canta louvor, levanta as mãos, alguns até pulam, né? E muita música, muito barulho, porém é uma adoração falsa, porque quando saem dali, revelam ser a mesma pessoa que eram antes. A adoração, o serviço ao Senhor só acontece naquele momento, naquele domingo. Na segunda-feira, eles procedem como qualquer pessoa que não foi transformada pela graça de Deus. Eu gostaria de ler para vocês uma passagem que está aqui, desculpem, no profeta Ezequiel, capítulo 33, que diz uma coisa parecida com essa que o Isaías disse. Ezequiel 33, versículos 30 a 33, diz assim: O Senhor disse: Homem mortal, quando seus irmãos israelitas conversam perto das muralhas da cidade ou na porta das suas casas, eles falam de você. Eles dizem: Vamos saber o que o Senhor tem para nos dizer agora. Assim o meu povo se ajunta em grande número para ouvir o que você tem para dizer, mas eles não querem pôr em prática o que você diz. Ele fala bonito, eles dizem, mas o que querem é ganhar dinheiro. Para eles você não passa de um cantor de canções de amor ou tocador de harpa. Eles ouvem o que você diz, porém não fazem nada daquilo que você manda. Porém, quando acontecer tudo que você diz, e vai acontecer mesmo, aí eles ficarão sabendo que um profeta esteve no meio deles. Realmente, meus irmãos, meus amigos, o que nós vemos hoje é esse tipo de ouvinte, né? Que acha muito bonito ouvir a palavra de Deus, ouvir a mensagem, mas não coloca em prática nada disso. Então, a adoração é uma coisa falsa. Eles vão lá na igreja e oram e louvam e ouvem a mensagem, mas são pessoas falsas que nunca praticam aquilo que ouvem. E eu queria falar de uma última consequência, um último malefício da infidelidade à palavra de Deus que nós estamos vendo nos tempos presentes. É que a teologia torna-se um ensino perverso. É o que está aqui no versos 14 a 16. Ele diz: Por isso, mais uma vez, vou deixar esse povo espantado com as coisas estranhas e terríveis que farei no meio dele. Com toda a sua sabedoria, os seus sábios não poderão explicá-las, e o conhecimento dos que são instruídos não adiantará nada. Ai dos que escondem os seus planos do Senhor, que fazem as suas maldades na escuridão e dizem: ninguém nos pode ver, ninguém sabe o que estamos fazendo. Vocês invertem as coisas, como se o barro valesse mais do que o oleiro. O pote não vai dizer ao homem que o fez: você não me fez. E uma vasilha não dirá ao oleiro: você não sabe o que está fazendo. Então, a teologia se torna um ensino perverso, porque distorce tudo que a palavra de Deus, ou a maior parte daquilo que a palavra de Deus diz sobre a pessoa de Deus, as verdades que as Escrituras ensinam a respeito de Jesus. E, assim, toda a sua sabedoria não vale nada, não pode explicar realmente quem é Deus e como é que o homem pode se relacionar com Deus. O conhecimento desses instruídos não adianta nada. O ensino teológico torna-se um ensino perverso. Na segunda carta a Timóteo, no capítulo 4, versículo 3, Paulo disse que chegaria o tempo
em que as pessoas sentiriam coceira nos ouvidos. Então, elas arranjariam para si mesmas mestres que diriam a elas o que elas querem ouvir. Então, hoje em dia, o que nós vemos muito nos mestres, nos teólogos e mesmo nos grandes pregadores, né, é a conveniência. Quer dizer, é como se a igreja fosse uma loja de conveniência, onde as pessoas vão lá buscar aquilo que querem ouvir no momento, aquilo que gostariam de ouvir. E a gente ouve muito dizer, as pessoas dizem, eu gosto daquela igreja porque quando eu vou lá eu me sinto bem. Eu costumo dizer que quando nós vamos à igreja, não é para nos sentirmos bem. Pelo contrário, eu quando vou à igreja e ouço a palavra de Deus, geralmente eu me sinto mal. Me sinto mal comigo mesmo, com os meus erros, com as minhas falhas e com a minha imperfeição. Eu quero mudar, quero melhorar. Eu não quero ouvir só aquilo que me agrada, mas eu quero ouvir a verdadeira palavra de Deus. Então, infelizmente, essa mensagem é um pouco negativa, né? Mas eu não quis deixar de ler a passagem seguinte, que não faz parte exatamente da passagem que serve de base para a nossa mensagem, porque no versículo seguinte, Isaías diz que essa situação vai mudar. Há esperança. Os surdos ouvirão, os cegos verão, os necessitados e pobres ficarão alegres, todos os iníquos serão derrotados. O povo de Deus não sentirá mais vergonha, a adoração será sincera e os pecadores se arrependerão. Diz aqui, daqui a pouco as matas virgens vão virar jardins, no versículo 17 em diante, não é? E os jardins voltarão a ser mato. Naquele dia os surdos ouvirão a mensagem que será lida no livro fechado e lacrado. Os cegos ficarão livres da escuridão e poderão ver. O Senhor dará alegria aos necessitados. O Santo Deus de Israel fará com que os pobres fiquem alegres. Pois Deus acabará com os que exploram seu povo. Os que zombam de Deus serão destruídos. E os que fazem planos para prejudicar os outros desaparecerão. Deus acabará com os que acusam os outros falsamente. Acabará com os que procuram enganar os juízes e com os que, por meio de mentiras, conseguem que os inocentes sejam condenados. Portanto, o Senhor que livrou Abraão de perigos diz o seguinte a respeito do povo de Israel: o meu povo não ficará desiludido outra vez. Eles nunca mais sentirão vergonha, pois quando virem o que vou fazer no meio deles, confessarão que o meu nome é santo, reconhecerão que eu sou o Santo Deus de Israel e me temerão. Então os que perderam o juízo se tornarão sábios, e os que se revoltaram contra mim aceitarão os meus ensinos. Eu estou encerrando então a minha mensagem com essa palavra de esperança, porque Deus vai levantar aquelas pessoas que serão profetas verdadeiros e anunciarão a verdadeira palavra de Deus àqueles que quiserem ouvir. Que Deus nos abençoe.